Fala, inconformados teens, tudo bem com vocês? Eu me chamo Henrique Girardi e estou aqui mais uma vez para gravar o nosso The Bible, o programa anual de leitura aqui dos teens. Estamos nos propondo a ler a Bíblia todo esse ano e hoje nós vamos falar sobre o livro de Ruth. 5 coisas que você precisa saber antes de ler o livro de Ruth. Vem com a gente! Então a primeira coisa que a gente sempre faz é falar sobre o autor. Quem foi o autor do livro de Ruth? E o livro de Ruth, ele entra dentro daqueles livros que a gente não sabe quem é o autor, tá? A gente não tem essa confirmação. Alguns vão tentar defender que foi o profeta Samuel, né, o último juiz ali. Os próximos livros que a gente vai ler, a gente vai conhecer a história de Samuel. Outros vão tentar defender que foi Salomão, mas a verdade é que a gente não tem essa informação, certo? Então não temos. Segunda coisa que você precisa saber, a questão da datação. A gente sempre faz essa relação. O livro de Ruth, ele acontece nessa fase, né, nesse momento histórico do povo de Israel, que são o período dos juízes. Então, quando a gente começa a ler o livro de Ruth, que é bem pequeno, a gente vai ver também na estrutura, ele só tem 4 capítulos, a gente vê que não existia reis naquela época. Então, o povo de Israel era governado pelos juízes. Então, a datação do livro de Ruth vai ser semelhante ao livro de Juízes, que é esse período. Tenta lembrar lá na história, o povo foi para o Egito, ficou 400 anos lá, sai do Egito liderado por Moisés, fica 40 anos no deserto, Josué assume a liderança, depois eles ficam arredondando 400, 300 anos ali, no período dos juízes. Ruth está nesse momento, e após isso, Israel vai ter a monarquia, né, que é o período que tem reis. Então o livro de Ruth é nesse período onde não existia reis ainda, e o povo de Israel era governado por juiz. Essa é a datação do livro. Quando que o livro foi compilado? Quando que o livro foi escrito? Tem uma curiosidade que lá no final do livro de Ruth, lá no capítulo 4, fala da descendência, né, de onde vem a família de Davi. Então, provavelmente, esse livro ele foi terminado, né, finalizado, junto lá da história de que Davi já existia, Davi já era conhecido que Davi era o rei, né? Porque esse livro é para defender de onde vem a descendência do rei Davi, o livro de Ruth. A terceira coisa que você precisa saber a respeito do livro de Ruth, a estrutura do livro, certo? Ele é um livro pequeno, ele é um livro de 4 capítulos, e você vai ver que ele está desenhado, o jeito, né, que o autor montou ali a narrativa, a história, não que a narrativa não tenha acontecido ou que a história não tenha acontecido, mas a maneira com que ele escreve muito nos parece com um gênero literário de um romance, né, que para nós hoje seria uma novela, né, uma série. É bem bonito, quando você está lendo assim, parece uma história de amor, né? E a estrutura ali, os 4 capítulos, você vai ver que existem os 3 personagens principais, né? Que é Noemi, que é a sogra de Ruth, ela é israelita. Ruth, ela não é israelita, ela é moabita. Se você lembrar lá da história de Ló, lá as filhas de Ló, ela vem dessa linhagem, né, dos moabitas, a Ruth. E a gente tem o terceiro personagem principal, que é Boaz. Então, a estrutura do livro gira em torno desses 3 personagens, né? Dando spoiler aqui, Noemi tem um momento difícil, Ruth decide seguir Noemi, né? Ser fiel a Noemi, algo dentro do contexto que a gente estava lá de Juízes, é algo bem estranho, a postura de Ruth de ser leal à sua sogra, né? De não abandonar a sua sogra, ela é fiel a Noemi. Daí eles estão num período muito, muito difícil lá no contexto de Israel. Surge esse personagem Boaz, ele é o resgatador, né, de Ruth, e por consequência acaba resgatando Noemi também como família, né? E a gente tem a conclusão do livro, esse final feliz de Boaz se casando, né, se unindo com Ruth. Então, basicamente, essa estrutura do livro ela é bem rápida. Em 20 minutos você consegue ler o livro de Ruth. Então, a quarta coisa que você precisa saber a respeito do livro de Ruth, o contexto. A gente sempre fala isso.
qual é o contexto do livro de Ruth. A gente já falou do início aqui desse vídeo, que é o contexto dos juízes. Então, qual que é a frase que resume o período dos juízes? Cada um fazia o que bem entendia, achava certo. Então, a gente estava vivendo, aqui, nos colocando no período dos israelitas, né? Um período de caos, um período de que abandonamos a Deus, viramos as costas para Deus, certo? Surge o livro de Ruth. Quando eu fiz a faculdade, os professores falavam que o livro de Ruth é como se fosse uma flor no meio do deserto, né? Então, é um caos, e daí tá o livro de Ruth lá no meio, os 4 capítulos bonitos ali. O contexto é de fome, de escassez, né? De ninguém respeita a Deus, tá todo mundo fazendo o que bem entende. E a gente se depara com essa história de uma mulher, Ruth, que naquele período ter uma protagonista mulher, que a Ruth é a protagonista do livro, ter ela como protagonista já é bem estranho, né? Para a cultura daquela época, ter uma mulher como protagonista não é algo normal. A gente tem uma mulher que ela é leal à sua sogra, né? Que não seria a mãe dela, né? É a sogra. Ela vai até o fim, ela é respeitada por um homem, que esse homem é Boaz, quando você lê a história, assim. Ou seja, em um contexto em que ninguém buscava Deus, a gente tem ali a pessoa de Noemi, Boaz e Ruth se voltando para Deus e querendo fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito bonito de se ver, já quase pulando aqui pro próximo, que a gente sempre faz. No meio do caos, ainda assim, existem os inconformados, trazendo aqui para o nosso contexto. Existem aqueles que querem brilhar a luz de Jesus, ser o sal da terra. Então, o contexto é esse caos, mas o livro de Ruth é como se fosse algo fora do contexto, uma história que não tem a ver com o contexto atual. É basicamente isso, um contexto de fome, e a gente tem Boaz sendo generoso com Ruth, né? Um contexto de abandono da fé e uma relação de lealdade. É como se fosse um contraste, né? Então esse é o contexto do livro de Ruth. E a quinta e última coisa sobre o livro de Ruth que você precisa saber é sobre o que é esse livro, o que ele tem a ver conosco. Sempre lembrando que nós estamos estudando a história do povo de Israel. A gente sempre tem que ter em mente de que Jesus ele é um israelita, então a gente está estudando a história do povo de Jesus também. Jesus é descendente de Abraão, ele é filho de Davi, no sentido da descendência de Davi, então a gente está estudando essa história. O livro de Ruth, ele está ali para nos contar a origem da família de Davi, né? Que no caso é Ruth. Ruth vai ser citada na genealogia de Jesus, certo? Então, Ruth, é importante a gente saber a história de Ruth, porque ela é como se fosse um preâmbulo, né? Um anúncio do Messias. Ela dá sinais, assim como Moisés, assim como Davi, de que vai vir o justo, né? O fiel, que é o Senhor Jesus. Então o livro de Ruth está ali para isso. Para o que o livro de Ruth está ali também? A gente já falou anteriormente. Em meio ao tumulto é possível ter paz. Em meio à fome é possível ser generoso. Então, a gente às vezes, na maioria das vezes, a gente dá o Miguel com o contexto. Eu tô passando por um momento difícil para fazer coisas erradas. O livro de Ruth está ali para dizer que mesmo em meio a coisas difíceis e tribulações e aflições, tem como a gente seguir os passos de Jesus e sermos leais, sermos fiéis, sermos justos, generosos, assim como Boaz foi com Ruth e Ruth foi com Noemi. Então, o livro de Ruth está ali, como diria meu professor Marcos Almeida, professor de teologia lá da Batista Teológica. O livro de Ruth, ele deve ter se pegado essa citação de algum outro teólogo, né? Não sei. O livro de Ruth é uma flor em meio ao deserto. Que você possa pensar que, mesmo em meio a momentos difíceis, é possível florescer, é possível brilhar a luz de Jesus. Que você seja edificado pelo livro de Ruth, que você possa ver Deus ali naquela narrativa e que você seja abençoado. O próximo livro, ou os livros que a gente vai estudar, é 1º e 2º Samuel. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!